Olá pessoal, estou de volta e hoje eu trago este livro de Wanda Monteiro, Chão de Exílio. É um livro instigante, um livro forte e, a meu ver, é um livro que surge de uma luta para se constituir enquanto narrativa. Depois eu volto a isto. Antes falemos a respeito da autora. Wanda Monteiro, pessoal, é uma poeta. Ela escreve livros muito mais de poemas. Este aqui é uma exceção, que é um livro em prosa, embora também traga poemas, depois eu comento a respeito. É um livro que traz 12 narrativas em prosa, mas eu já volto a ele. Bem, Wanda Monteiro, ela publicou o seu primeiro livro, O Beijo da Chuva, em 2008, pela editora Amazônia. Wanda Monteiro, que é aqui do estado, ela nasceu na cidade de Alenquer, no Baixo Amazonas, e como ela frisa aqui, a margem esquerda do Rio Amazonas, é que fica a cidade de Alenquer. Então ela publica O Beijo da Chuva em 2008, pela editora Amazônia, depois ela publica Anverso, também pela editora Amazônia, isto em 2011. A seguir, em 2015, ela publica Duas Mulheres Entardecendo, este livro em parceria com Maria Helena Latini, e foi pela editora Tempo. Depois ela publica, a Wanda Monteiro publica Aquatempo pela Literacidade, isto em 2016, publica A Liturgia do Tempo e Outros Silêncios pela editora Patuá em 2019, pela mesma Patuá em 2020 ela publica Aquatempo, Aquatiempo. Depois disso, ela participou de duas coletâneas com textos poéticos. A primeira, Ato Poético, que iniciou como oficina, e foi organizado, este ato poético foi organizado por Márcia Tiburi e Luiz Maffei. Depois tem Antifascistas, contos, crônicas, poemas de resistência, desta vez organizado por Leonardo Valente e Carol Proner, pela editora Mondrongo. E a Wanda publicou, por fim, a plaquete Discursos sobre la Tierra, pela editora Mirada. Então aí a bibliografia da autora, né, as suas obras. Bom, sobre este livro, Chão de Exílio, como eu disse, é um livro forte, é um livro instigante, eu vou já falar a respeito, mas eu queria já começar a chamar a atenção para o fato de que, embora aqui na ficha catalográfica o livro seja classificado como um livro de contos, me parece que a natureza do texto, a natureza do livro, ela se esquiva a esta classificação. Eu não vejo como um livro de contos. É um livro que traz 12 narrativas, que tem os mesmos personagens, que parte de uma cadeia, né, de acontecimentos e se desdobra. Então, essas 12 narrativas, de certo modo, eu digo de certo modo porque nós temos o primeiro capítulo, vou chamar assim, o primeiro capítulo, que se chama A Filha do Rio, é onde a narradora ela se apresenta e menciona uma porção de signos, desde um presente, onde ela diz a seu respeito que está na tarde, né, essa tarde em mim, então uma referência à sua maturidade, mas que nesta tarde, que é o seu momento atual aqui do texto, ela evoca uma porção de signos que remetem à infância, à mais tenra idade. A memória, o livro abre assim, depois veio a chuva na memória de tenra idade. Então essa referência à chuva como aquilo que vai regar uma lembrança da mais tenra idade. Então essa primeira narrativa, a autora, aliás, a narradora se apresenta. E a narradora que vai contar toda a história, apresentar os personagens, os acontecimentos que, evidentemente, como narradora, que atravessam o livro. Então, embora ela primeiramente aqui se apresente de modo particular, o primeiro texto do conjunto de 12 está conectado aos demais. Do mesmo modo, o último texto, que se chama Carta ao Pai, também está conectado aos demais. Então, embora não traga os outros personagens que estão presentes nos textos, em todos os textos intermediários, que é a família, são as irmãs, é a mãe, algumas pessoas que estão ali pela infância da narradora. E a diferença entre esses dois, o texto que abre e o texto que encerra, é que os dois não trazem o verbo aprender no título dos capítulos. Então, o segundo capítulo já começa a recorrer a este verbo. Chama-se aprender o silêncio. E aí continua. Aprender a ilha, aprender a morte, aprender o fogo, aprender a imagem, aprender a travessia, aprender outra liberdade, aprender a ausência, aprender um recomeço e aprender um Deus. Depois vem Carta ao Pai. Então, eu destaco o primeiro e o último justamente por essa diferença. Não trazem, né, este verbo que é comum aos demais. Mas todos eles estão conectados. E há uma sucessão de acontecimentos.
há um desencadeamento de situações que liga todos os textos. Então eu não vejo como um livro de contos. E eu dizia que se trata de um livro misto, de uma natureza mista, primeiramente porque o livro, cada capítulo, com exceção, me parece que deste primeiro e do último, se eu não me engano, que não trazem um poema inicial, que abre, um poema que antecede cada um dos textos, e parece que só o primeiro e o último que não trazem. Os demais, todos trazem, alguns inclusive trazem na entrada e trazem no final. E no final também do livro, após Carta ao Pai, nós temos um outro poema. E estes poemas, vários, todos eles têm uma relação de pertinência com o teor narrado naquele texto, no texto da vez. Então, se vê que a autora, Wanda Monteiro, ela recorre a essas duas formas de expressão, e eu vejo isto como um esforço, como eu dizia, uma luta para dizer o que diz. Então nós temos grande parte do livro em prosa, nessas narrativas, nas 12 narrativas, e nós temos também este suplemento dos poemas, que tem conexão, eu disse, tem pertinência com o teor do narrado. Então eu vejo isto como uma forma também a mais, uma espécie de reforço para o texto dizer o que diz. E o que ele diz? Nós já temos aqui no começo, no primeiro capítulo, na primeira narrativa, um pouco dessa referência. Começa, como eu disse, começa assim: depois veio a chuva na memória de tenra idade. Então, e o resto do texto segue isto. Então, é um texto, é um livro de memória. Então, você já tem aí o poema, você tem a prosa e você tem o elemento da memória. É um texto de memória da narradora, é um texto que, por este aspecto, flerta com a autobiografia e também com a autoficção. Então, você vê que tem aí, não dá para simplesmente caracterizar o livro numa única perspectiva. Por isso que eu disse que a natureza dele, ela resiste a essa classificação. Entretanto, este aspecto de memória do livro se faz acrescentar de um outro elemento. É um livro de memória, mas a partir de uma memória traumática, a partir de uma experiência de trauma, a partir de uma experiência de corte, a partir de uma experiência de choque. Duplamente, porque a gente vai ver, já no segundo texto, que a autora, nesta tarde de si, nessa sua maturidade, ela está neste ambiente que todos nós passamos, recente, o livro é de 2021, quando nós atravessávamos de modo muito mais sombrio esse problema da pandemia. E as notícias frequentes, todas as noites, todos os dias, e nos momentos mais sombrios, a pandemia batendo recordes de milhares de mortos todos os dias, e o país e nós, as pessoas todas, convivendo com o desgoverno, um governo de orientação fascista, sempre a ameaçar um golpe, algo que perdurou até o final e até depois do governo, quando foi derrotado. Então esta ameaça de golpe, de rompimento com a democracia, de instauração de um estado de exceção, que já se apresentava enquanto se anunciava, e este contexto da pandemia, em grande parte potencializado justamente por este perfil de governo, é isto que leva então esta mulher, já na maturidade, nessa tarde de si, através do que a televisão anuncia, portanto, através da notícia, e eu vou destacar aqui através da voz, né, da voz da televisão, isto evoca esta memória da tenra idade. E que memória é esta? A memória de uma experiência da narradora nessa mais tenra idade, quando a sua casa, tal como a casa do presente, tornou-se um chão de exílio para muita gente, para muitos de nós, que tiveram que ficar presos em casa por conta da ameaça do vírus e tiveram que, portanto, vivenciar esta situação em que a própria casa, em que o próprio cotidiano, em que o próprio chão doméstico da casa e do cotidiano da casa se altera, se estranha, torna-se, portanto, um chão de exílio. Então este chão de exílio ele vai se duplicar na medida em que evoca um outro dessa experiência da narradora, que rememora os dias de infância, quando a sua casa da infância, da sua família, tem a sua rotina, o seu cotidiano completamente alterado. Por conta de quê? Por conta do golpe de Estado que instaura a ditadura, mas muito mais do que isso, que vai incidir sobre a sua própria casa, porque o seu pai, ele é preso pela ditadura, ele some de casa. Ele some. Então, este sumiço acompanhado de todo o contexto de notícias da época, mas alguma coisa que
do qual as crianças, são 5 irmãos, a narradora e a irmã do meio. Nós temos os nomes dos irmãos, o nome da mãe, chama-se Luísa, mas a narradora não nos dá, salvo engano, ela não nos dá o seu nome, mas é a irmã do meio. Então, esta menina, ela se constitui como uma espécie muito sagaz, né, muito atenta, mas privada de boa parte, como os irmãos, de boa parte das informações. Ela se faz uma espécie de sismógrafo desses abalos que atingem o país e atingem de modo muito marcante a sua casa, a sua família. Então, esta memória é a memória marcada por este corte, por este trauma. Neste assalto, digamos assim, ao seu cotidiano pela ditadura, portanto, pelos militares, que leva o seu pai, que prende o seu pai em algum lugar, o pai já sabia que seria preso e foge, depois ele é apanhado, mas a família não sabe, as crianças não sabem. Entretanto, convivem diariamente com a vigilância por militares no entorno da sua casa. Os militares passam a montar vigilância 24 horas. E, vez por outra, invadem a casa, as crianças assistem, os militares com as suas fardas verdes, invadindo a casa, vasculhando, revirando livros, revirando a biblioteca do pai, querendo saber se o porão da casa não é uma espécie de bunker, onde o pai está, o pai é acusado de subversão, acusado de ser comunista, então ele é caçado. E as crianças convivem com tudo isso, com as metralhadoras, com as armas, e claro, sob o risco constante de serem assassinados. Então é neste contexto que esta memória não é simplesmente uma memória de infância, é uma memória traumática, é uma memória de dor. Então essas 12 narrativas de Wanda Monteiro são um modo de ela contar, de ela narrar, de ela lembrar, de ela escrever, de ela narrar e, de certo modo, claro, de ela elaborar este passado. Então o relato da narradora é o relato de uma testemunha, de uma sobrevivente. Neste sentido, eu gostaria aqui de evocar algumas leituras que eu tive que fazer para dar conta um pouco disto. Então, eu recorri a algumas obras de Jeanne-Marie Ganeban, conhecida estudiosa de filósofos alemães como Walter Benjamin, Adorno e também da psicanálise freudiana. E aqui nós temos um texto que se chama justamente, eu usei aqui desse livro 2 textos para entender um pouco essa narrativa da Wanda, a motivação, a problemática subjacente à narrativa da Wanda Monteiro. Então eu utilizei este aqui, Memória, História, Testemunho, onde a Jeanne-Marie Ganeban é um texto sobre Walter Benjamin, e ela menciona justamente a este interdito, a esta memória que o corte, que o trauma instaura sobre esta memória marcada, né? Essa memória traumática, essa memória de dor, de um passado de sofrimento, tal como nós temos aqui narrado pela Wanda Monteiro aqui neste Chão de Exílio. Então eu gostaria de mencionar isto aqui. Eu dizia que o livro ele se constitui num esforço, eu falava a princípio, numa luta, né, por dizer aquilo que diz. Então o livro ele se constitui num esforço de elaborar, de simbolizar, de transpor para a linguagem escrita uma experiência traumática que se abateu sobre o país a partir dos anos 60, do século passado, século XX, quando aqui se instaurou a ditadura militar e quando a narradora era criança e tem o pai preso por essa ditadura, alterando radicalmente a vida, o cotidiano da casa, da família, que passa, como eu mencionei, a ficar sob vigilância dos militares. Eu digo que é um esforço porque a memória traumática remete por si a experiências de choque, de trauma, o que, segundo a Jeanne-Marie Ganeban, a ler Benjamin, mas também Adorno e Freud, tem um outro texto que eu usei aqui para tentar compreender um pouco mais essas questões, que é o texto O que significa elaborar o passado, que remete a um texto do Adorno e, por sua vez, remete a um texto do Freud. Então, diz a Jeanne-Marie Ganeban que esta memória traumática, ela remete à experiência do choque, do trauma, do sofrimento, o que diz ela a ler Benjamin, mas também, como eu
eu disse, Adorno e Freud, cito ela: corta ao sujeito o aceno ao simbólico à linguagem. Então é algo que resiste a ser dito e até mesmo este algo que resiste a ser dito é indizível, é algo que não pode ser dito. Então, de acordo com esta mesma autora, essa transposição para o campo da linguagem, portanto para o símbolo desse elemento traumático, essa elaboração simbólica é uma tentativa de dizer o indizível. O que nos remete, para falar da narrativa da Wanda Monteiro, nos remete a uma outra questão. Esse elemento autobiográfico, esse elemento de memória, e a autora registra isso em algum momento, é algo que só é possível de ser dito com recurso à ficção. Com este recurso também ao que eu mencionei antes, que é esse atravessamento dos textos enquanto poema. Por isso que eu disse que o livro é uma espécie de palco de luta com a necessidade de lembrar e ao mesmo tempo essas forças que interpõem, essas forças do interdito. Então é por conta disso que eu dizia que nessa atitude de quem narra uma experiência traumática, e sobretudo uma experiência como esta, seja das guerras, seja das ditaduras, como no Brasil, na América Latina em geral, quem narra isto assume a atitude de testemunha. Quer dizer, quem viveu e narra como testemunha. Mas, é claro, essa narrativa é atravessada por esse elemento de ficção. Então, essa testemunha, ela fala de algo que não pode, eu estou citando outra vez aqui a Jeanne-Marie Ganeban, não pode nem deve ser apagado da memória e da consciência da humanidade. Entretanto, este passado, no nosso caso específico, eu acabei de mencionar, este passado da ditadura, este passado de um governo autoritário, um governo de exceção, este passado de tortura, assassinatos, este passado, ele insiste, ele teima em se repetir, em retornar, de modo que a narradora faz de seu relato, como eu disse, um misto de rememoração enquanto prosa, mas também com abordagens por meio de poemas. E aí, como eu falei, cada capítulo ele se faz abrir por um poema e alguns também se fecham. E esses poemas que emolduram, mas que não embelezam, longe disto, embora a autora ela tenha todo um recurso lírico, né, de expressão, entretanto é preciso lembrar que este passado de dor, esse passado traumático, ele resiste inclusive a estas formas, resiste em vários aspectos, resiste esteticamente, resiste eticamente a essa tentativa de embelezamento, certo? Mas a autora, ela domina, né, esses elementos metafóricos, esses elementos alegóricos, essas figuras de linguagem, então ela lança a mão disto, mas isso como uma espécie assim, de recurso para tentar dizer aquilo que nós lemos no texto. Então, tanto no caso dessa tarde de si, quanto a infância que é relembrada nesses termos, nós temos essa alteração do ambiente doméstico, do ambiente íntimo, que se torna completamente estranho. Então, o indivíduo, o sujeito, ele torna-se exilado na própria casa, como é o caso do pai da narradora, que é exilado na própria pátria. Ele recusa fugir, a princípio, para outro país, e quando ele é preso, ele é exilado na própria pátria, exilado da própria vida. Em algum momento, esta menina, como eu falei, que ela se constitui como uma espécie, segundo a sua visão infantil, mas segundo o seu sentir geral, ela se constitui uma espécie de sismógrafo desses abalos. Em algum momento a gente lê o seguinte, na página 90 do livro: se trata de algo tão confuso para quem ainda vivia a infância. Bom, pessoal, por esses elementos todos, essa experiência com a ditadura na infância, tendo o pai preso, isso nos remete à vida da própria autora, que eu não falei até agora, todo mundo sabe, alguns talvez não saibam, mas Wanda Monteiro é filha do romancista já falecido Benedito Monteiro, que escreveu uma série de romances, todos esses romances, eu tenho alguns aqui. Por exemplo, Verde Vago Mundo abre uma série de 5 livros sobre um personagem, um caboclo que atravessa, né, essa série de romances. Então, Verde Vago Mundo, depois veio o Minossauro, que eu não tenho aqui, depois A Terceira Margem, depois Aquele Então, este aqui é o quarto dessa série de livros. Depois tem um quinto, que se chama O Homem-Rio, que é uma figura, essa figura do Homem-Rio, ou a figura do rio. A própria narradora se identificou como a filha do rio. E tudo isso nós temos uma referência e uma ligação muito forte, muito profunda com a figura do pai da autora. E aí eu também evitei mencionar o nome do pai da narradora,
mas eu acho muito interessante que o pai do narrador se chame Miguel. Por que eu acho interessante? Porque Miguel é o nome do personagem criado pelo Benedito Monteiro. Portanto, ela recorre a um elemento de ficção da obra do pai. Aliás, pessoal, o Benedito Monteiro, após essa experiência, né, da ditadura, nós temos que ele foi preso muitas vezes ao longo de alguns anos, preso, ficava tempo, torturado, depois ele era solto, depois era preso de novo. Ele então decide escrever este livro, Transtempo, onde ele faz uma espécie assim de revisão da própria trajetória, mas ele dá ênfase justamente a esse contexto da prisão. Então, este Chão de Exílio da Wanda Monteiro, eu vejo como, de certo modo, como um transtempo da própria Wanda. Não só porque aqui nós temos também esta espécie assim de busca de si através da narrativa, através da memória, mas também por muitos elementos aqui que remetem a Transtempo, a própria autora. Aliás, ela cita alguns trechos de Transtempo, ela como filha de Miguel, ela não fala em Transtempo, mas ela fala do livro de Miguel, que é Transtempo, pelas referências é Transtempo. Além disso também, o mesmo trecho de um texto de Borges, né, do Jorge Luiz Borges, que o Benedito Monteiro utiliza aqui como epígrafe, esse texto aqui, é o mesmíssimo que a Wanda também utiliza como epígrafe para o seu Chão de Exílio. Quase que todo o texto ela tira apenas um trechinho que não está adequado aqui ao seu contexto, mas de maneira geral é o mesmo texto que o Benedito Monteiro utiliza. Em outros momentos, nós temos a narradora de Chão de Exílio se referindo a esta fotografia. Esta fotografia do pai quando ele chega a Belém preso, é um momento em que ele chega no aeroporto, preso, algemado, aí, no braço de um militar, rodeado de militares. O próprio Benedito também remete a essas lembranças. Então é um livro em que a gente percebe que a Wanda Monteiro ela encontra essa ligação muito forte com o pai, e ela encontra nesta ligação um modo de encontrar-se consigo, que é encontrar-se com esse passado difícil de ser lembrado, difícil de ser evocado. Então, e tudo isso desencadeado por aquele momento, por aquela situação da pandemia, em que a casa do presente se torna este chão de exílio. Pessoal, deixa eu ver aqui mais aqui que eu tenho muita coisa anotada. Nessa tarde sua, né, nessa maturidade, a Wanda Monteiro ela mora hoje no Rio de Janeiro. E em algum momento, uma época do ano, acho que mais para o final do ano, o Rio de Janeiro, o começo, não sei, eu não fui uma vez no Rio de Janeiro e não foi nesse momento, mas eu sei que tem uma parte do ano lá que fica muito quente. Então, em algum momento, nós temos a narradora falando justamente desse contexto de desconforto, inclusive pela quentura, pelo ar sufocado. E em meio a esta circunstância, isso acabou me remetendo ao Gregor Samsa naqueles corredores, né? Sufocado, com falta de ar, aqueles corredores em que ele transita por conta daquela situação absurda, de absurdo, né, que ele enfrenta. Então, de certa maneira, esse livro também, ao retratar e ao evocar esses elementos todos, seja do presente, seja do passado, não deixa de ser um modo também de referir o absurdo. Talvez não seja por acaso que o título do último texto seja Carta ao Pai, que é o nome, que é o título da carta, né? De uma obra, de um texto do Kafka. Como eu destaquei, das 12 narrativas, as 10 internas trazem este verbo aprender como início do título. Eu vejo nisto outro elemento que tem a ver com este evocar a experiência traumática, mas também tentar encontrar uma saída. Tem uma espécie de travessia. Em algum momento a Wanda até utiliza essa ideia de travessia. É preciso atravessar tudo isso para pensar no futuro. Aliás, eu gostaria de relembrar aqui que o Benedito Monteiro, neste Transtempo, ele define o Transtempo como esta, digamos, uma espécie de síntese desses 3 modos de tempo. O passado, o presente e o futuro. Isso é o Transtempo. Então, nessa parte do futuro, é sempre o que se pode fazer, o que se espera fazer depois. É sempre este lançar-se para adiante, característico do ser humano. E uma forma de não sucumbir àquilo que
que o passado condiciona e que toca, portanto, o presente, é uma forma de pensar e de projetar o futuro. Este movimento eu também vejo aqui, apesar de que nós temos aqui para o final, nós temos a narradora um tanto quanto pessimista. Eu vou ler a última parte do livro, a última página do livro, um parágrafo que diz o seguinte, olha: sobre partir para algum lugar, neste momento não desejo ir para nenhum lugar que não seja eu mesma. Esse mundo me causa estranheza, tudo pulsa e paira sobre uma superfície ilusória. Essa rede virtual na qual o mundo moderno nos obriga a transitar é outro problema do mundo contemporâneo. Essas relações, esses discursos de ódio, de propagação do fascismo nas redes sociais, é a isso um pouco que ela se refere. Essa rede virtual na qual o mundo moderno nos obriga a transitar gera mais dissonância do que ressonância e acaba provocando uma deformação da realidade. Não consigo antever caminhos diante de tantos descaminhos. Então a gente flagra a narradora um tanto quanto pessimista, e é uma atitude compreensível neste passado recentíssimo de todos nós. Parecia que o absurdo só aumentava, não nos dava alternativas. Então é preciso pensar esse momento também dentro daquele contexto. Então, apesar deste aspecto e dessa melancolia, que se percebe no texto, é preciso lembrar que desses títulos. É preciso pensar no significado desses títulos, nessa pedagogia. Eu vou chamar uma pedagogia do lembrar, mas é também uma pedagogia da travessia. Como é que se pode atravessar esse transtempo e pensar nesse último modo, que é o futuro. Então nós temos aqui um mínimo de aceno a isto, para isto. Eu vou ler agora as últimas linhas. Faz tempo eu te deixei no rio, uma referência ao pai. Eu sempre espero pela chuva para te ver, porque ela é a minha janela para o rio. Novamente, uma referência ao pai ou ao Miguel, o próprio Benedito Monteiro, essa referência ao homem rio, a autora, a narradora como filha do rio. Eu sempre espero pela chuva para te ver, porque ela é minha janela para o rio. Pai, hoje eu amanheci silenciosa, assim como tu. É outra referência que nos leva a Transtempo. Em Transtempo, Benedito Monteiro também fala bastante sobre o silêncio, a sua relação com o silêncio, que é um silêncio que em algum momento o conecta ao pai, que também era alguém dado ao silêncio. Isso em Transtempo a gente tem. E aqui outra vez a Wanda destaca, aliás, o silêncio tem um papel fundamental, por tudo que eu falei e pelo que eu não falei também, um papel fundamental neste livro. E aqui, novamente, essa evocação, essa ligação com o pai. Pai, hoje eu amanheci silenciosa, assim como tu. Fui ver o mar. Hoje, essa é a última linha do livro, da prosa, porque depois tem mais um poema que fecha. Hoje é mais um dia que eu esqueço de morrer. Então, esta última linha, hoje é mais um dia que eu esqueço de morrer, eu vejo como este aceno para o depois. E apesar de tudo, pelo menos como esquecimento, a vida investe em mim, ou eu invisto na vida. Então, nessa travessia, nessa pedagogia da travessia, se tem este aceno de aposta, apesar de tudo, de aposta na vida. Aliás, o livro por si é uma afirmação da vida. Apesar de trazer esses elementos, é uma afirmação da vida. Então, neste sentido é que eu também penso esta obra da Wanda Monteiro, que ela muito bem pode figurar como um exemplo de literatura que se chama literatura de testemunho, porque trata desta experiência trágica, essa experiência traumática, essa experiência de dor, narrada por alguém que sobreviveu. E sobreviveu duplamente porque sabemos os números a que chegaram os que foram mortos pela pandemia. Então é por isso que eu disse que é um livro instigante, é um livro forte, mas é sobretudo um livro muito humano. Bom, pessoal, eu acho que é isto. Achei muito bacana ela nomear o pai como Miguel, porque, como eu disse, devo ter dito em algum momento, isso torna este seu investimento literário muito, muito curioso e, como eu disse, muito instigante. Eu vou ler aqui o que eu escrevi na folha do papel. Ao mencionar, ao nomear o pai como Miguel, que é o personagem da ficção do pai, veja que há um redobro aí, algo que se duplica. Então, ao fazer isto, a ficção ela se mistura à realidade e a desdobra, duplica
prolonga enquanto ficção, que se desdobra, mas também como relato do real, como memória do vivido e relato ficcional. Então desdobra então redobra, né? Tanto a realidade, porque é um relato sobre o ocorrido, mas ao mesmo tempo mediante o recurso da ficção. Então, é nesse sentido que eu vejo este uso do nome, de nomear o pai como Miguel, justamente porque Miguel é um personagem de ficção. Então é preciso pensar direitinho sobre isso aqui. Bom, eu acho que disse mais ou menos o que eu pretendia, sempre fica alguma coisa. É isso, pessoal. Eu acho que eu não estive à altura, o meu comentário não esteve à altura do livro da Wanda, mas é mais um motivo para você ler, conhecer a nossa autora. Comprem o livro, leiam. Nesses vários autores que eu tenho falado aqui, a gente percebe que a nossa literatura é uma literatura de força, é uma literatura que se instaura como pensamento, como reflexão, como pensamento, como questionamento da realidade e sigamos aí com os próximos, a semana que vem, com o próximo livro, ok? Ficou assim, como sempre, tudo muito atabalhoado, mas é isso por hoje, eu fico por aqui, até o próximo vídeo.